Paz do Senhor, sou missionário Servo Roberto. Estamos de novo nesse foco, defendendo o baluarte da verdade. Em 1 Timóteo 3,15, a igreja que Cristo fundou foi gerada ali na cruz, com sangue e edificada com sangue. É o baluarte da verdade. Não existe várias verdades. É uma só doutrina, é um só pastoreio, é um só evangelho, é um só Espírito Santo, é um só batismo, é uma só forma de orar, uma só fé. Cristo ele só tem uma noiva, que é a igreja, que ele purificou, lavou com seu sangue ali na cruz, como vai dizer aqui Efésios. Olha só que interessante, ó. O fundador dela é santo, meu irmão, é santo. A igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Olha só que interessante, ó. Efésios 5, 25, ó. Marido, amai a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mas santa e repreensível. Aqui, ó. 1 Timóteo 3,15 é o baluarte da verdade. O apóstolo Paulo fala. Caso eu, se eu tardar, a igreja é o coluna, é o baluarte da verdade. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Em 1 Coríntios 12:28, Deus construiu primeiramente os apóstolos, Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, quem ele escolheu. O tema desse estudo é simples, meu irmão. Protestantes querem converter católicos a ser protestante. Tem muitos católicos que caem nessa tática protestante. Meu irmão, nós temos o baluarte, quer dizer o quê? Tradição, magistério e escritura. Nós não temos como base só a sola escritura. Temos o catecismo da igreja que ensina a tradição. Estão unidas dissoluvelmente, como diz o catecismo da igreja. Então, em unidade com a tradição, com a escritura. Não queira protestante converter católico. Se converte católico que não tem conhecimento. Católico que está com a fé abalada. Católico que não acredita em Nossa Senhora. Católico que está focado em ganância, focado em prosperidade. Engana. Não, o nosso foco é a igreja, o baluarte da verdade. A verdade está sobre a igreja, Efésios 3:10. A potestade celeste será conhecida a definida diversidade pela igreja, como diz aqui, Efésios 3:10, ó. Para falar que eu não estou falando heresias, ó. Assim, de hora em diante, as denominações da potestade celeste podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Efésios 2:20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Porque a nossa fé está aqui, ó. Mateus 16, 13 a 18. Vou dar uma resumida aqui, ó. E é ponto final, meu irmão. Tradição, magistério e escritura estão unidas a dissolúvel. Nós não se apartamos do magistério, nós não se apartamos da tradição. Não. O nosso fundamento é base dos apóstolos. Sobre o fundamento dos apóstolos, que Cristo fundou a igreja ali na cruz e deu pastoreio a Pedro, João 21, do 15 ao 17. Pedro apacenta meus cordeiros, Pedro apacenta minha cordeira, Pedro apacenta minhas ovelhas. Entanto, ali em Mateus 16, aqui, ó, Cristo deixa bem claro. Pedro exprime a fé. Ó, 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne, o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Edificado sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos. A nossa fé é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. O baluarte da verdade está aqui, ó, sobre o fundamento dos apóstolos, quem Cristo escolheu. Não é a igreja que vem de 16 séculos por uma rebeldia, uma igreja que é fundo de quintal, prega o que quer, anuncia o que quer, não tem tradição, não tem pastoreio. Ele mesmo se auto-unge pastor. Aqui, ó.
Mateus 10, ó. 2. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro Simão, chamado Pedro. Depois André, ó. Pedro é sempre o destaque primeiro, cara. André é seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, Judas Iscariote, que foi o traidor aqui, ó. Marcos 3, 13 em diante. Ou Lucas 6, você vai ter o mesmo envio, o mesmo chamado, a mesma entendimento, porque estão unidos. Que Pedro pregava, o apóstolo Paulo pregava. Que o apóstolo Paulo pregava, anunciava. Tito 1,9, nós temos que combater aquele que contradiz. Efésios 4,5, é um só corpo, é um só batismo, é uma só fé, é um só Senhor. Gálatas 2, os apóstolos, eles são a coluna. Mateus, Marcos, Lucas, evangelista João, são a coluna do baluarte da verdade. O fundamento está sobre eles, porque Cristo capacitou, Cristo ensinou eles. E o Espírito Santo, quando a igreja se torna pública, ele é os apóstolos 2, deu entendimento a eles. Não foi para qualquer pessoa. Gálatas, olha só que interessante, ó. Nós católicos não acreditamos em qualquer coisa, nós acreditamos só na igreja. A verdade está na igreja, será conhecido pela igreja. Que o que vai ser conhecido pela igreja? A verdadeira doutrina, a verdadeira fé, o verdadeiro pastoreio, as verdadeiras revelações, as verdadeiras interpretações da escritura, porque é autorizado pela igreja. Olha só que interessante, ó. Ia fazer um estudo aqui, mas o Espírito Santo está me mostrando outra coisa. Gálatas. Que interessante. Gálatas, ó. 2:9, ó. Tiago, Cefa e João, que são consideradas as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a mim e Barnabé em sinal de pleno acordo. Quer dizer o quê? 1 Timóteo 3,15, a igreja é o baluarte da verdade. Uma igreja sem ruga, sem mancha, uma igreja mais santa e irrepreensível. Os apóstolos, eles são as colunas do baluarte da verdade. Quem edificaram a igreja foi os apóstolos. Primeiro, Pedro. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Sobre o fundamento dos apóstolos. As apóstolos 2:28, Deus construiu primeiramente os apóstolos. Aliás, os apóstolos vem o Espírito Santo. Para pregar só uma unidade. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Aqui, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, etc. São as colunas que edificaram o baluarte da verdade. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Não as igrejas. É a igreja. As igrejas vêm de homens. Fundador homens. Tudo que o homem faz, tudo que o homem funda, irá passar. Mas a igreja que Cristo fundou ali na cruz, gerada na cruz, jamais passará. Céus e terra passarão, mas minha palavra jamais passará. Porque o fundador dela é santo. Quem pregava ali é o Espírito Santo. Os apóstolos sendo usados pelo Espírito Santo. Que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Para você não cair nessas heresias, nessas modinhas, nessas fábulas. Para mim eu tenho como base o quê? Quando vou na igreja, meu ponto central é o altar, é a Eucaristia, a consagração. Ali o sacerdote consagra a Eucaristia, o pão vivo, o sangue, aquela hóstia, é o próprio Cristo. Olha só que interessante. Porque só quem pode consagrar é sacerdote. Acorda, católicos. Não caia no engano do protestante, porque o protestante quer trazer heresia para você sair da amada igreja, para você sair da verdade. Olha só que interessante, cara.
Efésios 3:10, a verdade será conhecida pela a igreja. Sobre o fundamento dos apóstolos. Que igreja é essa que foi gerada ali na cruz? Glória a Deus, aleluia. Sou missionário servo Roberto. Vamos anunciar, católico, vamos defender a nossa fé. Porque já tem mais de sei quantas bilhões, trilhões de igreja protestante, cada dia funda uma. Que se diz a verdade. Que isso só fundou só um corpo, só uma igreja. A igreja que Cristo fundou é o corpo, que está em sintonia com a cabeça, Colossenses 18. Para a honra e glória do Senhor. Que tem pastoreio, que tem doutrina, que tem fé, que tem liturgia, que tem sucessores. Glória a Deus, aleluia.